Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados no 43º Exame de Ordem. Hoje eu estou aqui com o Roberto, nosso aluno que foi aprovado na especialidade Direito Penal, na segunda fase. O Roberto vai contar pra gente um pouquinho aí de como foi a rotina dele e a estratégia que ele adotou para alcançar a tão sonhada carteirinha vermelha. Roberto, muito obrigada por ter aceitado vir aqui bater esse papo conosco. E para começar nosso bate-papo, então, queria que você se apresentasse ao pessoal, nos falando seu nome completo, a sua idade, se não for nenhum problema para você, onde você mora e reforçar a especialidade em que você foi aprovado e há quanto tempo você é formado. Perfeito. Sou Roberto Leite, tenho 50 anos de idade, sou aqui de Brasília. Eu me formei em Direito em 2004, né? E fiz agora o 43º Exame da Ordem e fui aprovado, né, no Direito Penal, na segunda fase. Muito bom. Roberto, temos aí um hiato de mais de 20 anos da sua formação até agora a sua aprovação na OAB. Conta pra gente o que foi que te motivou a tentar o exame agora, nessa fase em que as pessoas consideram mais o descanso, assim, digamos, do que o Uhum. início de uma nova jornada. Vamos lá, né? Eu me formei em Direito em 2004 e por razões profissionais eu não podia exercer a advocacia à época. Eu sou um oficial da Polícia Militar, estou agora na reserva remunerada e esta foi a primeira vez que eu fiz o exame da ordem. Como disse, né, quando eu me formei em 2004 eu tomei a decisão de deixar para fazer o exame da ordem quando fosse, vamos dizer, aposentado, né? Quando pudesse exercer de fato a advocacia. Por isso eu fiz agora. E esta foi a primeira vez que eu fiz o exame da ordem. E nessa área, né, direito penal. E como foi para resgatar todo o conhecimento, toda a bagagem lá de 2004 para o exame agora em 2025? Vamos lá, né? Assim, são muitos anos, né, sem estudar. Então eu tenho um colega que fez o exame da ordem, tem cerca de 2 anos, ele estava tentando, conseguiu a aprovação. E ele também fez o estratégia. E ele me disse, olha, faz esse aqui que esse aqui é bom, porque o que eu observei? Que aqui os professores, o conteúdo, ele está voltado para as coisas que realmente importam para a prova. Sim. Ou seja, isso otimiza o teu estudo. Então, como eu precisava fazer, vamos dizer assim, uma revisão geral, né? Não dá para ficar estudando aquilo que não é importante. Então, o que eu observei do curso? O curso, ele otimiza o teu tempo, otimiza aquilo que tu precisa aprender. Tu não vai estudar conteúdo que eu diria que é desnecessário, porque é muito amplo, né? Muita coisa. Então, eu percebi que o conteúdo programático, aquilo que os professores ensinam é bem direcionado, né? E para mim, que me formei tem mais de 20 anos, né? Então, assim, como tu disseste bem, é um hiato grande de tempo. Então, para passar, você precisa de um negócio bom, né? Sim, com total certeza. E além da segunda fase, né, que é ali onde você escolhe a especialidade a qual você vai concorrer, enfim, você teve a primeira fase, Sim. né? Eu queria entender como foi essa preparação para a primeira fase, que costuma ser a que mais amedronta os candidatos, principalmente os que estão fazendo pela primeira vez, porque não sabe como é a prova, não tem a menor noção de como vai ser cobrado o conteúdo. Vamos lá. Assim, eu procurei seguir aquilo que os professores estavam ensinando. Eu aprendi que a FGV tem um método de fazer a prova, um Sim. jeito, eles têm um padrão de fazer a prova. Então eu procurei aplicar aquilo que os professores estavam ensinando. Por exemplo, ética. Vão cair tantas questões de ética, então tu tem que acertar essas questões, né? E assim eu fui otimizando o estudo, seguindo o que os professores estavam ensinando. Uma coisa que eu observei que me ajudou muito foram fazer os simulados, aqueles exercícios, né? Eu fui fazendo simulados e falei, epa, dá para passar. Não estou tão ruim assim no direito, né? Então fui fazendo os simulados e observando. Eu estou passando nesses simulados, vai dar certo, né? Assim, confesso que não consegui estudar toda a matéria, não tive esse tempo, né? Eu sofri um acidente, né, antes da prova, então não consegui estudar todo o conteúdo, mas o que eu estudei bem. Então, assim, para mim o segredo, e eu achei a primeira fase bem difícil, eu observei que a primeira fase é muito complexa, e posso dizer como é que eu fiz a prova? Estratégia? Claro, com O nome do curso é certeza. estratégia, né? E a Sim. gente, para fazer a prova, tem que ter estratégia. Então, eu segui aquilo que os professores disseram, né? Eu fiz toda a prova, eu percebi que a prova tem questões fáceis, questões intermediárias ou médias e questões difíceis. Então eu fiz a prova, são 80 questões, e demora bastante. Então eu fiz aquilo que, isso aqui é fácil, isso aqui eu acertei. Eu fiz a prova e falei, acertei 22 questões. Essas aqui são as fáceis. Agora vamos para as... E fui fazendo as médias, né, porque a FGV tem um padrão de fazer as provas, conforme os professores ensinaram. Tem aqui um padrão, isso tem um método. E tem coisas que parece que
quase que cai em todas as provas. Então, quando tu começa a fazer esses simulados e prestar atenção no que os professores estão ensinando, porque eles estão dizendo, isso aqui vai cair, isso aqui pode cair, e o que eles estão falando que vai cair, Sim. é impressionante. Talvez alguns alunos não tenham essa confiança toda, talvez seja, vamos dizer assim, o pecado deles, mas se tu seguir as orientações dos professores, a coisa funciona. Então, foi isso que eu fiz. Otimizei meu tempo. Confesso, não consegui estudar todo o conteúdo, mas aquilo que estudei fui bem. Né? Acertei tudo de ética na prova, então, e assim outras questões. Né? Então, assim, eu observei que isso, fazer os simulados, prestar atenção no que os professores estão ensinando, participar das revisões, né? Assim, das coisas que eles estão falando, dá certo. Então, assim, eu fiquei surpreso, a turma é boa mesmo, viu? Olha, é impressionante em todas as áreas. Então, isso fez muita diferença. Otimizou meu tempo, não tinha muito tempo, não consegui estudar tudo, não estudei como eu queria. E uma coisa que eu aprendi com os professores, eles estão certos, é que tu não precisa ser 100%. A primeira fase tu tem que ser 50%, ou seja, se tu tem 80 questões, tu tem que acertar 40. Às vezes o aluno, o candidato, como assim dizer, ele acha que tem que ser 100%. Não precisa ser 100%. Tu precisa acertar 50%. Porque na UAB, se tu acertar 50% ou 100%, é a mesma coisa. Sim, não Você tem a está aprovado. classificação. Não tem, então você só precisa passar. E às vezes a pessoa se preocupa tanto em querer acertar tudo, e essa ânsia, a necessidade de ter que saber tudo pode atrapalhar. Então, tu não precisa saber tudo. 50% é o suficiente. Se você está 50, 60 ou 100 é a mesma coisa. Exatamente. Então eu fui na prova com epa, não preciso acertar tudo não, preciso fazer isso. Aí quando cheguei em casa, o pessoal do estratégia, né, corrigindo lá a prova, antes de sair o gabarito oficial, fui marcando e falei, epa, tô chegando no 40. Aí quando chegou no 40, eu falei, passei. Até falei pra minha esposa, né, falei, olha, já passou do 40. Já estava garantida a segunda fase. Mas assim, fase. achei bem complexa, não é fácil. Até comentei com a minha esposa, olha, um garoto aí de 20 e poucos anos que vai fazer essa prova, vai penar, porque precisa de um equilíbrio emocional, precisa estar preparado, não só, porque às vezes a pessoa sabe o direito, não sabe fazer a prova. A pessoa vai sofrer um pouquinho, porque a prova é complexa, mas é possível sim. E o conteúdo, quando você olha a prova, você fala, o professor já falou isso aqui. Sim, Isso aqui aluno ele do falou, estratégia sabe. Inclusive, ó, o Roberto tá aqui com material. Sim. Ó, Já eu falo dele. Aí, ó, já tá com o vademecum dele, especialmente voltado aí para a área de direito penal, que foi a área que ele foi aprovado na segunda fase. Mas antes da gente comentar sobre isso, queria entender um pouquinho de como foi a sua rotina. Porque você falou que não teve o tempo que você gostaria de ter, né? Você não teve ali a rotina perfeita, mas você conseguiu. Como era a sua rotina? Tem cronogramas, né, lá de 30, 60, 90 dias, né? Eu tentei seguir inicialmente os 90, eu falei, isso aqui já foi, vamos pro de 60, né? E assim eu fui adaptando, né? Não deu para estudar tudo, como eu disse, mas tentei fazer o máximo que pude. Sim. E assim, para mim os simulados são essenciais. E assim, quando tu for fazer o simulado, tem que ser realmente uma coisa real. Não pode, senta ali e realmente faz o simulado. Sim. O simulado dura tantas horas, então tente fazer naquele período, porque tu começa a se acostumar como realmente será a prova. Não tem como, a prova dura 5 horas, então na hora de fazer o simulado, tu senta lá e realmente seja honesto, né, e faça as 5 horas. Então eu percebi que fazer esses simulados, assim, fez diferença. Sim, com Fez certeza. diferença. E você foi nosso aluno do estudo acompanhado ali para a OAB. Você teve acompanhamento, a Sim. mentoria. Uhum. Conta pra gente como era, mais ou menos, porque às vezes o candidato fica receoso. Será que os professores realmente vão me acompanhar? Será que eles realmente vão se preocupar? Vão adaptar os estudos aí para minha rotina? Mas é assim que funciona, né? Quando eu passei, eu falei assim pra minha esposa, eita, passei na primeira fase. E como eu disse, eu me formei há mais de 20 anos. Eu falei, agora eu tenho 2 chances de passar. Não posso desperdiçar, eu disse para ela, porque eu não quero voltar para a primeira fase. Não quero voltar para a primeira fase. Vamos para a segunda fase, que foi direito penal. Então, o que eu pensei? Tem muito tempo que eu não estudo, eu não consigo fazer isso sozinho. Então, eu contratei a mentoria, né? Sim. Contratei a mentoria e, assim, espetacular. Conversei com a professora e falei, olha, professora, eu não estudo aos finais de semana. Eu não estudo sábado e domingo. Eu tenho minhas obrigações, né, na minha igreja, então eu não estudo sábado e domingo. Eu posso estudar de segunda a sexta, sábado e domingo eu não consigo, até porque eu viajo também, né, por conta dessas obrigações que tenho, mas não consigo. O que ela fez? Ela adaptou um cronograma para meu estudo durante a semana, de segunda a sexta. Então eu estudava em média ali 2, 3 horas, né? Quando eu dava mais, eu estudava mais, tem dia que você está mais tranquilo, aí você puxa um pouquinho mais. Teve dias também que não estudei, porque não deu. Também fiquei doente na segunda fase, nossa, o negócio estava difícil. Eu fui fazer a prova da segunda fase tomando antibiótico.
Caramba! Então, assim, a mentoria para mim foi espetacular, porque ela fez a programação do que eu tinha que estudar. Eu disse para ela, olha, eu preciso, tem muito tempo que eu não estudo algumas coisas. Eu falei para ela, eu preciso fortalecer aqui a parte do direito material, a teoria do crime, eu preciso estudar aqui intercrimes, eu preciso estudar um pouco isso. Vou confessar uma coisa para você. Quando eu terminei a primeira fase, se você me dissesse assim, eu lesse lá, que peça você tem que fazer aqui, eu diria, não sei. Hoje não, hoje eu sei que peça tem que fazer. Você vê a diferença, né? Quando eu saí da primeira fase, se eu fosse fazer uma peça, eu não saberia que peça fazer. Não saberia. Sim, estou sendo bem sincero. São mais de 20 anos sem estudar, então eu não saberia. Então, o que eu aprendi no curso? Que o processo tem uma lógica, dependendo de onde está a fase do processo, cabe determinado tipo de peça ou de recurso. Então, os professores foram, assim, essenciais para isso daí. Então, a mentoria foi essencial porque, como eu disse, eu não estudava sábado e domingo. Então, eu não fiz os simulados, como vamos dizer, com o resto da turma, né? Sim. Eu fiz no outro horário. Então, a professora corrigiu meus simulados até depois dos outros, né? E quando ela corrigiu, ela falou, olha, o primeiro não foi muito bom não, viu? Mas o segundo, epa, isso aqui foi bom. E ela falou, olha, você escreve bem. E aquilo dali, o jeito dela corrigir, epa, me falou, epa, me deu aquela esperança, vai dar certo. Eu tinha preocupação até com a letra. Será que essa letra aqui, professora, está legível? Ela falou, não, professor Caroline, está legível sim. Ah, então tá bom. Porque até perguntei, eu dava as peças para minha esposa ler, lê isso aqui, vê se tu tá entendendo. Dá uma olhadinha aqui, vê se você consegue entender. Ela falava, melhor esse E aqui, né? Esse L aqui tem que puxar para cá, porque ela tem que estar legível a letra. Sim, a legibilidade conta também. Então, assim, para mim a mentoria foi essencial. Desde de me orientar com respeito à letra, com respeito ao que eu estava escrevendo, as teses. Então, para mim, a mentoria foi essencial, assim. Vale muito a pena. Eu falei para ela, eu vou pagar isso aqui porque isso aqui vale a pena. E para mim, vale muito a pena. Valeu muito a pena. Sim, com certeza. Inclusive, está aqui dando essa entrevista agora para poder contar para o pessoal e como foi sua trajetória, sua caminhada. Agora, conta um pouquinho para a gente aí dessa Bíblia aí. Vamos lá. Do direito penal que está com você. Né? Aqui é do professor, te acompanhou. Do professor Cristiano, do professor Ivan. Isso aqui, ó, não tem como fazer a prova. A segunda fase sem isso aqui. O Vademécum, isso aqui é seu companheiro, né? Tem que conhecer. E aquilo que os professores falam é verdade mesmo. Tá tudo aqui as respostas da segunda fase, né? Tu precisa saber onde vai encontrá-las. Óbvio que tem teorias, né? Você precisa entender um pouco da teoria, mas as respostas, como os professores ensinaram, tá aqui. E você pode levar para a prova, né? Posso, tá aqui marcadinho, conforme os professores orientaram, né? Sim, muito tem aqui bom. o índice remissivo, que você tem que aprender a usá-lo. Então, assim, o material é bom, né? Atualizado. Não tem como fazer a prova sem isso aqui. E assim, para mim, espetacular. E olha que o meu ainda chegou atrasado, né? Esse daqui, ó, marcadinho, né? Muito bom. Então, assim, para mim, espetacular. Como foi que você conheceu a Estratégia OAB? Você disse que um colega seu comentou, né? Sim, um colega meu comentou, ele tinha feito, né? E acho que ele passou, acho que da segunda vez, ou foi da terceira, não me lembro. Ele falou, olha, essa turma aqui vai te ajudar, o pessoal é bom. O conteúdo é bem direcionado. Sim. Tu não vai estudar o que não cai na prova. Aí é que eu fiz, beleza, e contratei aquele OAB até a aprovação. Mas eu contratei e deixei lá, né? Uma hora eu faço. Aí passou um ano, não tinha estudado. Só paguei, fui lá, entrei, paguei. Aí quando foi agora, eu falei, não, agora eu vou fazer a prova. No início desse ano, né? Falei, agora eu vou fazer a prova, fiz a inscrição. Aí comecei a estudar, entrei naquele cronograma de 90 dias, né? Escolhi penal. Passei na primeira fase, que é dificílima para mim. Vim para essa segunda fase. E assim, as aulas dos professores foram extraordinárias. Né? Comprei esse livrinho aqui, o Vademécum. Assisti a revisão final. Como eu disse, cheguei na segunda fase. No primeiro dia da segunda fase eu não sabia fazer peça nenhuma, não identificaria peça nenhuma. Hoje, pelo contrário, eu me pergunto, Marco, como é que o aluno não identifica essa peça? Não faz sentido não identificar a peça. Porque, embora direito esteja na área das humanas, tem uma lógica a coisa. Tem um sentido ali, tem um raciocínio lógico. O processo ele tem um caminho que ele percorre. Sim. E dependendo de onde está o processo, é a peça que cabe. Isso os professores ensinaram muito bem. Então, assim, a minha visão, assim, não tem... Eu sempre vi as pessoas falando... A peça, qual peça? Eu falei, gente, mas para mim hoje a peça é o mais tranquilo. Porque dependendo de onde está o processo, você consegue encaixar a peça. Assim, eu vejo com muita tranquilidade. Assim, posso até errar, mas muito tranquilo, dependendo de como está lá, o que está escrito. Não tem, assim, os professores ensinam bem demais. Difícil errar a peça. Não usa que você não é, que às vezes está nervoso, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi também com os professores foi sobre como fazer a prova. Tu tem que ter uma estratégia, viu? De novo, eu falava estratégia. Na hora de fazer a prova. Eu conversei com uma colega que ela
ela foi fazer a peça em 30 minutos. Não tem como fazer uma peça em 30 minutos. Não, é impossível. Como? Então, o que eu percebi, ela não foi aprovada porque faltou estratégia, faltou questão de Tempo de prova, né? preciso ter um time da prova, preciso entender como funciona a prova. Perdeu tempo demais, perdeu 4 horas e meia fazendo questões e deixou 30 minutos para fazer a peça. Não, desculpa, não vou dizer, não sei nem se os professores vão fazer a peça em 30 minutos. Pode ser que eles façam, né, a peça em 30 minutos, mas é muito complexo, você se arrisca demais. E assim, eu segui a estratégia que eles deram, né? Óbvio que eles disseram, ó, cada um tem que achar a sua estratégia. E eu então adaptei a minha estratégia, né? Fiz aquilo, né? A peça, quando comecei a prova da segunda fase, uma vez, não marquei nada na peça. Aí li a peça de novo, aí quando eu li a peça pela segunda vez, foi que eu comecei a fazer as marcações. A primeira coisa que eu fiz foi identificar a peça. Olha, a peça é essa aqui, contra razões do recurso de apelação, artigo 600 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1 lá, né? Primeira coisa, agora vamos para o prazo. Fiz exatamente como eles ensinaram a contar o prazo. O prazo conta assim, escrevendo lá. Ei, quais são as teses que tem aqui? Aí você começa tudo, né? Qual é o pedido? Então eu fiz o esqueletozinho. E o que eu fiz para poder aliviar o estresse? Que a pessoa fica normal, nervosa, ansiosa. Eu escrevi a peça de interposição toda, né? Excelentíssimo senhor, doutor de direito da vara, foi juizado da violência doméstica familiar, acho que era de Campo Belo, né? Eu coloquei lá processo tal, fulano de tal, já qualificado nos autos, por intermédios, e assim. Eu escrevi toda a primeira folha. Só essa também eu escrevi, toda. Por quê? Porque na hora que eu comecei a escrever de verdade no caderno, porque quando você vai escrever de verdade no caderno, dá aquela ansiedade. Sim, Epa, suadeira nas mãos. Aqui eu não posso mais errar. Aqui eu não posso ficar fazendo rasuras demais. Aqui, como diria, aqui é para valer, o caderno de verdade. Sim. Então, quando você já tem o que escrever no caderno de verdade, sim, eu fiz isso, aquilo ali me tranquilizou. Então, escrevi a primeira folha, o resto vai por osmose, o resto vai tudo. Vai correndo já, porque eu já fiz um esqueleto do que eu tenho que fazer, então o resto foi. Foi assim que eu fiz a peça. Eu reservei 2 horas e meia para fazer a peça, até passou um pouquinho, e ali entre 2 horas e meia e 2 horas para fazer as questões. Então, na hora da prova, eu lia a peça prática profissional, né? 2 vezes, aí depois eu li as questões rapidamente. Quando eu li as questões, eu falei, nossa, isso aqui foi dado na aula. Eu falei, não é possível, eu tenho que passar, não posso reprovar nesse exame. Eu não posso reprovar, não é possível que o AB vai dar outra prova desse jeito, né? E olha que esse foi considerado um dos exames mais difíceis, com maior percentual de reprovação, né? Então, se ele tá achando que foi fácil, não foi fácil, mas os professores ensinaram. Sim, mas é o nível de preparo do aluno. Ensinaram. Né? Se chegou lá, conseguiu fazer, foi aprovado é porque realmente foi muito bem preparado, porque esse exame estava difícil. E agora eu já nem sei se estava difícil, viu? Eu não sei, não posso dizer. Mas assim, gente, o que os professores ensinaram, gente, caiu. Sim, assim, não tem segredo, né? Não é demagogia, não. Talvez a pessoa não confie no... Presta atenção no que eles disseram. Se você assistir as aulas que eles deram, até de revisão, poxa, aquilo ali foi falado. Quando eu vi a primeira questão, eu falei, isso aqui é uma questão que envolve um pouco mais de teoria, né? Que é a questão do nexo causal, mas isso aqui foi ensinado. E eu fiquei com raiva de mim, porque eu errei 2 itens em 2 questões, assim... Por besteira. Você fala, gente, eu não acredito que eu errei isso aqui. Mas passei bem, né? Mas podia ter passado... Não, é que eu falei, não importa, né? Se você tirar 60 ou 100, mas sem me entender, fiquei com raiva porque, nossa, não tem como errar isso aqui. E eu errei aquilo ali, não tinha como errar. Teve 2 questõezinhas lá bobas, né? 2 itens, 2 questões diferentes, que eu falei, não tem como errar isso. Porque eu caí o examinador tem os pegazinhos dele. Que você Com tem que certeza, ainda mais FGV. Eu fui tolo nesse aspecto, porque se eu diria, estudado como eu queria, como eu disse, eu não estudei tudo que eu queria. Se eu tivesse estudado mais, diria ter até gabaritado a prova. Pois é. Mas o que os professores ensinaram foi o suficiente. Porque, como eu disse anteriormente, na primeira fase eu tenho que tirar 50%. Sim. E na segunda fase eu tenho que tirar 60%. E às vezes, por conta do nervosismo, o candidato acha que tem que tirar 100%. Isso aqui não é um concurso público que tu vai ser classificado em primeiro, segundo, terceiro. E nem conta para o exercício da profissão também. Ninguém vai perguntar quantas questões você acertou antes de contratar o seu serviço de advogado. Não, a OAB é diferente porque tu não está disputando com ninguém. Sim. Você está disputando com você mesmo. Então, quando tu entende que hoje a FGV, no futuro pode ser outra, não sei, que o examinador tem um jeito de fazer a prova, ele tem um padrão que ele segue. Quando tu começa a entender o padrão que ele segue, que assim, o que eu percebi? Não tem como ficar inventando muita coisa no direito, não.
Não tem como inventar muita coisa. Os casos são parecidos, algumas vezes até repetidos, mudam uma coisinha ou outra. Quando tu pega esse jeitinho dele, aí tu fala, epa, isso aqui, já vi isso aqui antes, vocês veem, né? Aquele déjà vu, né? Você fala, isso aqui eu já vi antes. Tu já viu parecido. Os problemas não mudam na sociedade. É a mesma coisa, ora. Sim. Ele matou, ele fez isso, é feminicídio, né? Tá em moda hoje, né? É moda, é péssimo isso, né? Questão tanto crime contra a mulher. Então vai cair alguma coisa disso. Vai cair alguma coisa da teoria do crime. Sempre vai cair teoria do crime. Sempre vai cair algum excludente ali de ilicitude. Não tem jeito. Toda prova cai alguma coisa disso. Então tu tem que dominar aquilo bem. Quando eu fui fazer a mentoria, eu falei, professora, eu tô fraco nisso aqui. Ela falou, então tu vai estudar isso daqui. Ela me deu conteúdo para estudar essa teoria do crime, né? E depois que eu estudei aquilo, nossa, pode fazer a pergunta que quiser. Eu não vou acertar tudo, mas 60% eu acerto, viu? Que é o que importa, É o no que final importa. das contas. Então a mentoria para mim, voltando à pergunta, para mim foi Muito essencial. bom. Sim. Essencial. Inclusive, aí, para quem está nos assistindo e tem interesse em conhecer o material, como funciona, o link vai ficar aqui embaixo, só acessar, dar uma olhadinha. Acompanhe também o nosso Instagram, que é o @estratégiaoab. Lá, inclusive, já tem uma entrevista com o Roberto, que ficou disponível no nosso feed, você também está convidado a assistir. E, Roberto, queria então que você também deixasse aqui para o pessoal os seus erros e acertos, como dica e também como alerta. Se eu pudesse, assim, estudaria mais. Mas como não pude, o que eu posso dizer confie nos professores, a turma é boa, viu? A turma é muito boa. Isso aqui, ó, para fazer a prova da segunda fase, não tem como fazer a prova sem isso, é impossível, né? Confie nos professores, acompanhe as aulas de revisão, acompanhe Eu estudei muito por videoaula, né? Para mim isso foi essencial. E videoaula você pode assistir em qualquer lugar. Então, assim, faça os simulados e seja, como eu diria, verdadeiro ao fazê-lo, né? Não se engane. Sim. Vai fazer o simulado? Realmente faça o simulado. Pare lá, faça. Gente, a primeira peça que eu escrevi, eu não sabia escrever a primeira peça. Eu fiz como uma criança, tá aprendendo a escrever, eu copiei a peça. Eu fiquei assistindo a videoaula e eu pausava e escrevia as palavras do professor. Pausava e escrevia as palavras do professor. E assim, foi essa a primeira peça que eu escrevi, foi assim. Aí depois na segunda, semelhante. Depois o negócio flui, né? Vai fluindo depois, mas como já fazia mais de 20 anos que eu não estudava, e é bastante tempo, né? Bastante. Então eu fiz assim, fui escrevendo, como uma criança mesmo. Epa, aí, isso aqui tem um sentido, já sei como faz isso aqui. Isso aqui tá fácil, isso aqui vai, pedido, porque tem uma lógicazinha ali, o negócio é bem coerente, não é? Embora não é um seja bicho de 7 cabeças. Não. É como disse a professora, Carolina falou muito bem, disse, Roberto, você sabe mais do que você pensa. Ela falou, você vai passar, pode fazer que você vai passar. Porque o aluno fica até, não, acho que vou fazer o próximo, não estou preparado para isso. Falou, não, pode fazer que você vai passar. E passei, né? Então, assim, o que eu posso dizer para os alunos, você sabe mais do que pensa. A prova não vai medir o que você sabe, né? Às vezes a pessoa sabe muito direito, mas na hora de fazer a prova fica nervosa, né? O estresse, então vá tranquilo. Se você tirar 60 ou tirar 100, é a mesma coisa na segunda fase. 50 ou 100 na primeira fase é a mesma coisa. Então você não precisa acertar tudo, você precisa acertar o suficiente para passar. Então isso me trouxe uma tranquilidade, entender isso. E assim, minha aprovação, vou dizer aqui primeiro, a nosso Pai Celestial, a Deus, e segundo aqui é o pessoal do Estratégia, viu? Ó. Sem essa turma aqui, sou bem sincero, não dava assim, não dá para passar. Sendo bem sincero. Então o pessoal é bom mesmo, o conteúdo é muito bom, né? Façam os simulados, confiem nos professores, presta atenção nas aulas, né? Na hora de estar assistindo a aula, assista a aula, né? Não é para ficar brincando no celular, né? Da nova geração é isso mesmo, você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você não se concentra na aula. Não, como eu disse, não estudei tudo que podia, estudava a média às vezes de 2 horas por dia, porque às vezes não tem dia que dava mais, né? Mas tem dia que não dava hora. Vou ser sincero, então o que me trouxe essa tranquilidade foi, no final, a mentoria, que me direcionou o que eu precisava estudar, né? E fui bem sincero com a professora, eu falei, professora, não estou conseguindo estudar tudo. Ela, não, então estuda isso aqui agora. Chegava, não consegui estudar essa semana isso aqui não. Então, vamos voltar, então foi assim. Então, para mim, é essencial. Só tenho a agradecer a vocês, viu? Nós que agradecemos. Agradecer muito mesmo. A disponibilidade para você vir aqui, dar uma segunda entrevista, como eu disse, já tem uma entrevista do Roberto disponível no nosso Instagram, que é o @estratégiaoab. Ele é aqui, meu conterrâneo de Brasília, então veio aqui na nossa sede, conhecer o nosso trabalho e
dar essa entrevista presencial também, que está sendo com certeza um privilégio nosso. E então, Roberto, muito obrigada mais uma vez, parabéns pela aprovação. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, fique à vontade para navegar pelo nosso canal, conferir outras entrevistas com aprovados, conferir também as aulas gratuitas e participar das revisões de véspera, que, como o Roberto disse, ajudam muito os candidatos ao exame de ordem. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!